Cerimônia de casamento a domicílio. Você já ouviu esse termo? Você já viu em algum lugar uma cerimônia de casamento, uma infraestrutura de um momento tão simbólico, tão espiritual, tão energeticamente poderoso no seu quintal de casa, no seu jardim florido que você cultiva, naquela chácara que vocês compraram juntos, depois de muito tempo guardando dinheiro e abdicando de passeio, abdicando de rolê, mas como um senso comum, começar do jeito certo, prosperando. E aí esse canto fica lá, você que investiu uma vida toda, e aí você investe uma boa grana em um lugar contratado, já com uma arquitetura toda pronta, com um insight totalmente pronto, e aí você tem que adaptar o estilo, você tem que adaptar a sua personalidade, você tem que adaptar a personalidade do casal a um pacote de serviços com infraestrutura completa. Mas cadê o que é de vocês? E é sobre isso, é sobre esse serviço, a cerimônia a domicílio, que é uma tendência para 2026, possibilitando inúmeras cerimônias de acontecerem. Vamos combinar que se você tem a possibilidade de levar uma cerimônia de casamento para a tua casa, para o teu cantinho, que tem, né, que é literalmente personalizada ao gosto de vocês, que é o seu lar, dá para você não só realizar o seu grande dia, você pode realizar o seu noivado, a sua cerimônia de noivado, ou seja, quando tudo começa, quando o portal se abre assim, sabe? Você pode renovar o que já existe, ou seja, no solo conquistado de vocês, vocês vão celebrar essa grande vitória, essa grande conquista com um momento íntimo, cheio de personalidade, com toda a simbologia que esse ato representa. Eu sei que é muita coisa já para um começo de vídeo, né? Mas calma, eu não posso. Só daqui eu só despertei em você, só joguei a pulguinha atrás da sua orelha. Para você deslumbrar, para você vislumbrar, aliás, o quanto isso torna-se possível. Eu tô conduzindo você para uma linha de raciocínio para você só ver vantagens, mas por mais lindo e simbólico, cheio de significado que possa ser, você se casar no quintal de casa, no seu cantinho, se você vai convidar a mínima quantidade de convidados, ainda assim tem alguns detalhes que você precisa se atentar, tá? E aí a gente tá falando aqui, a gente vai falar, aliás, não sobre o casar no quintal de casa, porque é tudo que eu tenho para fazer. Também, pode até ser por esse motivo, mas esse não é o motivo principal, sabe? Porque a intenção do vídeo não é para classe A, B, C ou D, não importa esse tipo de coisa para mim. O casamento no quintal de casa é sobre a simbologia. É sobre o significado que um momento ritualístico, que um momento de conexão espiritual, e aqui eu não tô falando de religião, ele aconteça de repente num lugar que foi conquistado por vocês. Então esse é um serviço que vem a calhar, sabe? Uma cerimônia com a intenção de abençoar aquele local, a marcar o momento onde tudo começou, onde inclusive as conquistas, né, elas são mensuradas, mas também novos sonhos surgem dali. Eu acabo falando um pouco nesse aspecto mais, né, filosófico, talvez poético demais, mas por que eu falo isso? Para você entender que o dinheiro que você poderia investir num salão, num espaço que te entrega tudo, né, de bandeja, ao mesmo tempo tira a história de vocês, tira o... Se você for convidar as pessoas queridas do seu coração, que você faz questão que estejam neste local, no seu quintal de casa, por exemplo, é importante que alguma estrutura básica tenha, tá?
Todos os vídeos, todo o conteúdo que vocês assistem aqui no canal, eles são voltados sempre para o intimismo. Então eu sempre defendo que o menos é mais, que menos convidados, muito mais conexão, muito mais emoção. Se for preciso, esse dinheiro que sobra, aliás, que multiplica da economia de um espaço com toda a infraestrutura, você vai ter dinheiro para alocar até uma estrutura essa. Quem sabe banheiro químico, alugar de repente a casinha que tá do lado, para ter mais uma opção, pelo menos para quem se prepara antes, se já vai chegando antes, sabe, depois lá. Ou que seja um só, tenha uma pessoa responsável para repor o papel, sabe, para poder manter a higiene periodicamente, né, durante o período de horas, olha o banheiro, enfim, tá ali acompanhando, entendeu? Tá mantendo o controle. Se você colocar na ponta do lápis, isso super vale a pena. Vai faltar iluminação bem na hora lá? Você tem extensão suficiente? Você vai contratar uma empresa? Vai contratar um gerador? Pode ser importante, dependendo, né? Você vai tentar adequar aí a necessidade mediante o teu espaço. Pega aí a foto do teu espaço, ou vai aí pro teu quintal, pro teu cantinho. Mensura quantas pessoas cabem ali, contando com os profissionais básicos. É o seu celebrante, o seu fotógrafo, vai ter ali uma movimentação. É só você pensar assim, com calma, respirar e olhar o todo, mas se preocupando com os detalhezinhos. Vai pensando uma coisinha por vez. Estacionamento é fácil de chegar? Ou você mora em tão distante que nem os profissionais conseguem chegar? Então isso é muito importante. Esses detalhes, se você pensar, eles são indispensáveis. A experiência também é percebida por esses detalhes, tá bom? Por menor que seja essa lista. Mas fica aqui um detalhe, o conteúdo aqui do canal é para te ajudar você a economizar, mas principalmente para que você também faça escolhas inteligentes. Então pensa, precisa de tanta gente assim? Tem uma série de outros vídeos aqui no canal, onde eu falo principalmente como você vai definir, como você pode definir a sua lista. Quais são os critérios que você... será que você realmente quer aquele casamento para 200 pessoas? Será que você quer aquele casamento que realmente tem que ser naquele buffet por causa disso, porque fulano X vai achar super legal? Ou, enfim... É sempre muito importante ter um plano B. Caso falte luz, o que a gente vai fazer? Vai ter um gerador? Precisa de um gerador? Que eu tô falando, caso você tenha uma chácara, tenha um sítio, sinal de internet, eu acho que é bom ter no local da cerimônia. Tudo para o seu bem-estar. Pensa nisso. Eu tô gastando demais. Mas é pro teu bem-estar também. Para você ficar tranquilo, para sair como você deseja que seja. Tem que pensar nos convidados, claro, o bem-estar deles também é muito importante, mas é pro seu bem-estar. Então, fazendo escolhas financeiras inteligentes, o ter que pensar nesse plano B, na verdade, é para você depois concluir, caramba, investi muito bem o meu dinheiro. O que eu quero falar agora é a respeito do serviço de buffet. Você vai ter que contratar profissionais que tenham aí um portfólio, tenham já experiência em preparar comida, ter todos os utensílios necessários, né, ter uma projeção de custo, propor para você um cardápio, ou se você quiser um cardápio personalizado, eles têm que ter as opções desse cardápio à disposição, do que tá incluso, o que não tá, e se é um serviço super premium que vocês vão investir depois de ter, né, feito uma escolha inteligente de custos, esse serviço precisa ser simplesmente impecável nesse ambiente adaptado. Aí vai pedir de vocês que vocês tenham aquele insight de dedicar tempo para pesquisar. Porque aí você também, tem gente que pensa assim como eu, né? Eu vou contratar um espaço, né? Porque ele já me oferece tudo. Será? Aqui no canal tem um monte de vídeo onde eu apresento a realidade deste evento para você. O que eu tô trazendo para você, a essência deste canal, é te mostrar quais são as opções mais sustentáveis e cheias de opção de significado, de propósito, para que você não fique procrastinando essa decisão,
esse marco, essa virada de chave na tua relação hoje. Seja um noivado, o seu dia de celebrar, a sua renovação de votos. Ai, porque eu já casei na igreja, não posso mais casar na igreja, não me sinto à vontade. Ai, não tenho tanta grana para poder investir num espaço. Vale todo o planejamento que vocês forem fazer, tá bom? Se você já tem o local e precisa da cerimônia perfeita, bom, eu me chamo Nath Moraes, já fiz a apresentação no começo desse vídeo, mas se você ainda assim quiser vir conversar comigo, me contar sua história de amor, aqui na descrição desse vídeo tem o meu link personalizado para você vir falar comigo, tá? Se não comigo de imediato, com alguém da minha equipe, mas aí é um pulo pra gente se conhecer. Tá bom? Por favor, né? Não vá embora deste canal sem antes você se inscrever. Por favor, se inscreva. Eu tenho uma meta, gente, que eu acho ela muito simbólica, sabe? Estamos terminando agora o ano de 2025, mas eu quero já em 2026 ver esse canal num outro lugar, para muito mais pessoas, sabe? Eu imagino eu conversando com você, aquele seu momento gostoso do dia, aquele seu momento que você tá, às vezes, triste, tá atribulada, tá cansada, você só quer ouvir sobre uma coisa boa, que é sobre amor. Eu tenho uma meta ambiciosa que é me conectar com as pessoas. Eu sinto no meu coração que o meu chamado nesta terra é falar de amor, por mais que às vezes a gente sofra para desfrutar dele. Então, se você já sofreu por amor na vida, esse canal também é para você, porque é como se fosse assim um resgate de otimistas, de românticos. Gente, vem comigo, a gente não desiste não, calma. Te vejo no próximo vídeo, tá? Beijo.